tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. Yeah. Ah, e sai sem eu dizer. Por tanto que eu gosto, não escondo quanto gosto de você. Yeah. E o coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. Yeah. Ah, e sai sem eu dizer. Boa noite, pessoal. Uma ótima noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. A nossa convidada já está entrando também. E hoje o nosso tema é um tema maravilhoso, né? Para você que está entrando aqui, que não me conhece, meu nome é Andréia. Eu sou professora, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, né? Venho estudando sobre autismo desde 2011. Eu vou colocar aqui assinar, mas daqui a pouco eu cumprimento todo mundo, tá bom? E hoje o tema que nós vamos estar abordando aqui é sobre o autismo, né? Então, você que não conhece ainda essa temática, você ainda, né, que está com dúvida se o seu filho pode ou não ter autismo, quais são, né, as principais características do autismo, hoje nós iremos comentar, né? E aí, como eu falei, além das especializações que eu tenho, né, em 2015 o Bernardo nasceu. Ele foi uma criança, né, que até 1 ano e 9 meses era uma criança saudável, né? Então, boa noite, Gildo, Rosane, Gabriele, minha aluna, a Rose, Rosana Costa, 195, depois coloco o nome também para dar um oi para vocês, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. E aí, como eu estava falando, em 2015, então, o Bernardo nasceu, até 1 ano e 9 meses. Ele era uma criança, né, considerada atípica, ou seja, não tinha nenhum problema no desenvolvimento, pelo menos aparentemente, né? Tatiana, seja muito bem-vinda. E aí, a partir de 1 ano e 9 meses, o Bernardo começou a parar de se alimentar, não queria dormir, né? Até hoje eu tenho problemas sérios de sono com o Bernardo, então eu tô mais de 20 dias apenas cochilando, né? Porque ele tem essas oscilações do sono e da alimentação. Então eu vivo assim, né? Sorrindo, porque às vezes o sono aperta. E aí vocês, então, que estão entrando aqui, essa vai ser a nossa temática de hoje. Nós vamos estar falando dos reforçadores, né? Para quem tem criança com TEA, eu acho que um dos grandes problemas, né, no meu ponto de vista, é os reforçadores. Por quê? Às vezes você pode criar reforçadores que vão ativar cada vez mais aquele comportamento. E hoje eu chamei a psicóloga, né? E aí eu vou falar um pouquinho dela, porque eu começo assim um pouco tímida, depois eu vou embora, tá? Eu chamei a psicóloga Rose Santos, e aí ela vai estar falando com nós um pouquinho sobre essas motivações, né? Esses reforçadores que vão contribuir na aprendizagem das crianças. A Rose, ela é formada pela Universidade São Judas, né? São Judas Tadeu. Ela já trabalhou tanto no AMA, para quem não conhece o AMA, é a Associação de Amigos, né, dos Autistas. Eles oferecem cursos para os pais, eles têm um acompanhamento também para as crianças, né? Então, quem não conhece, vai lá no site,
pesquisa, porque eles têm palestras maravilhosas que nos ajudam muito, né? Para quem mora aqui em Barueri como eu, é um pouco distante, mas vale muito a pena, né? E eu sempre reforço nas minhas... Ó, a Tatiana falou aqui, ó, a Rose me ajuda demais com o meu pequeno. Que bom, né? É muito bom quando a gente tem um psicólogo que a gente pode contar, que a gente se sente da família, né? Então, eu acho que é fundamental. Por isso que é muito importante a gente procurar os especialistas, gente. E eu sou a maior prova disso, né? O meu filho, antes de ser atendido pela psicóloga que ele tá hoje, eu passei por uns 3 ou 4 psicólogos. Depois, psiquiatra, eu perdi as contas já, porque eu ainda não achei um psiquiatra, né, que eu possa dizer, olha, 100%. Mas eu tô indo atrás, né? Então, pensa assim, quando a gente encontra esses profissionais, né, que nos atendem de forma carinhosa e, acima de tudo, ele não tá ali pelo dinheiro, tá por gostar, eu acho que, assim, os resultados que a gente encontra nos nossos filhos é maravilhoso. E a Rose, ela gosta do que ela faz, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Quando você gosta do que você faz... Meu, o negócio anda, as coisas fluem. Às vezes até mesmo quando é uma criança, né, com autismo mais severo, a gente consegue então ver grandes resultados. E aí hoje então, a Rose vai estar falando para nós um pouquinho, além da sua experiência, né, tanto no AMA como a Mayara Gaiato, não sei se vocês conhecem, que ela vai estar trabalhando, né, sobre o aba naturalista. Ela é maravilhosa também, tem diversas palestras e é muito importante, né, para nós pais, para nós mães, estarmos cientes, né, das diversas terapias e de como proceder nessa terapia. Eu sempre falo que nós pais somos os primeiros especialistas dos nossos filhos, porque se a gente não entende a deficiência que ele tem, se nós não compreendemos como que funciona todas as intervenções, como que nós temos que trabalhar com essa criança em casa, só o psicólogo não vai fazer resultado, né? O trabalho conjunto da família, dos terapeutas e principalmente, se ele já estiver em período escolar, da escola, né? Então, as lives que eu estou fazendo aqui com vocês é nessa intenção, de que você pai, de que você mãe, possa, né, ir buscar, a partir do que vocês ouvirem aqui, profissionais que vão contribuir com a aprendizagem do filho de vocês. E aí, ela vai estar abordando um pouquinho mais essa temática para o autismo, mas a gente também pode abordar isso para crianças, né, com síndrome de Down, crianças com deficiência intelectual, que são esses reforçadores de comportamento. Deixa eu ver se a Rose já tá aqui. Peraí. Rose, me dá um oi aqui só pra eu poder... Achei, já tá aqui. Então, eu vou chamar a Rose, né, porque vocês viram que eu falo demais. Só pra dar uma introduçãozinha, então a Rose hoje vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre os reforçadores. E por que é importante a gente compreender, pessoal? Porque teve uma pesquisa agora, em março, eu não lembro a data certinha, mas que ele vai dizer do aumento do autismo, né, um estudo que ocorreu lá nos Estados Unidos. Então, em 2012, nós tínhamos uma propensão do quê? De uma criança para cada 88 crianças daquela região, né? Hoje, nós, né, a partir desse estudo, para cada 54 crianças tem uma criança com autismo, né? Então, para a gente ver como que aumentou o índice de crianças com TEA. E aí, sempre as pessoas me perguntam, nossa, mas por que agora aumentou tanto? E antes a gente não via tanto crianças com TEA, é moda? Não é moda, é porque antigamente nós não tínhamos estudos, né, nessa forma tão intensa como a gente está tendo agora do autismo. Então, por exemplo, a criança com 6 meses de idade, a gente já consegue identificar características no autismo nessa criança. E aí o que é fundamental, que é um dos papéis da Rose, né, que é a intervenção precoce. Né? Quanto mais rápido a gente começa a intervenção dessa criança, menor serão os prejuízos causados em relação a ele. O meu filho, a partir de 1 ano e 9 meses, ele começou a mudar nas suas fases de desenvolvimento. Como eu falei para vocês, ele não dormia, até hoje o sono dele é péssimo, a alimentação do meu filho é horrível, né? Ele teve dificuldade na fala, ele foi falar com 2 anos e 7 meses, e aí quando ele começa a falar, a gente tem a ecolalia, né, que são as repetições da fala. E aí, assim, quando o pai tem esse conhecimento, ele já consegue identificar essas dificuldades no desenvolvimento, né? E aí a gente acontece, então, essa intervenção que vai contribuir para essa redução dos prejuízos. Hoje o Bernardo está com 4 anos e 11 meses, ele teve uma evolução muito grande, para vocês terem uma ideia.
O meu filho tinha 1 ano e 2 meses de atraso, né, quando foi fechado o diagnóstico dele, ele já estava com quase 3 anos, né, em 2 anos de terapia praticamente, vai fazer 2 anos, o meu filho já consegue ter um pouco de comunicação, né, então ele, mesmo que tenha ecolalia ainda, ele já consegue ter uma certa comunicação, apesar do contato visual dele ser rápido, ele já consegue olhar nos olhos quando ele quer falar, né, então algumas ações de comportamento, como gritar muito, como morder, bater, a gente teve uma redução também, ele já consegue brincar com o irmão dele. Então isso, né, esses exemplos que eu tô dando para vocês é para dizer o quanto é importante a intervenção precoce, tá bom? Mas eu não vou falar mais não, porque eu já falei demais. Deixa eu chamar a Rose aqui, né, porque ela tem muito a nos passar hoje. Eu já tenho um monte de perguntas, porque eu sou um ser humano que adoro perguntas, não sei se vocês são como eu, mas eu tenho um caderninho aqui que eu faço anotação para os meus convidados e as perguntas para ela. Todos sejam muito bem-vindos, Rose, Márcio, vou conseguir acompanhar todo mundo aqui. Mas todos que estão entrando agora, o Guedes, meu aluno, parabéns, Guedes. Tudo bem, Rose? Oi, Eu vou boa colocar noite. boa noite, porque os meus filhos começaram a fazer arte no parque, então, para evitar. Boa Tudo bem? noite, gente. Tudo bem, Andréia? Então tá ótimo. Opa, olha, eu ligando a música já de fundo. Bom, Rose, eu apresentei você assim, bem por cima, mas eu quero que você se apresente para o pessoal te conhecer, conhecer o seu trabalho, até porque é muito importante, né, a gente ter contato com psicólogos que trabalham, né, na área do autismo, justamente porque o índice, né, de crianças com TEA é muito grande e eu confesso que eu tive muita dificuldade para encontrar uma psicóloga para o meu filho, né? Tanto que ela vem lá da Consolação para atender o meu filho aqui em Barueri. Se eu soubesse que você trabalhava na época, eu tinha falado com você. Me apresenta aqui para o pessoal conhecer um pouco mais, conhecer o seu trabalho. E aí, pessoal, já fica depois no Instagram dela para vocês entrarem em contato, tirarem dúvidas e até mesmo ela poder ajudar na intervenção dos filhos de vocês. Vai lá, é com você. Ok, gente, boa noite. Andréia, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui falando de uma coisa que eu gosto tanto, que é o TEA, que já trabalha há bastante tempo. Bom, eu sou recém-formada e eu trabalho com TEA desde o 3º ano da faculdade. Então, eu entrei como estagiária na AMA e fui seguindo até agora que eu me formei. Agora eu já trabalho numa clínica lá em São Paulo. Já tem... Esse é o 4º ano, então, que eu trabalho com autismo. E trabalhar com o autismo e até também com as crianças típicas tem sido extremamente importante aí para o que eu quero fazer da vida, porque é o que eu quero, é o que eu gosto muito de fazer. E uma coisa que eu acho interessante, eu sou professora e a minha escola, ela é, a gente pode dizer que é a sede, né, digamos assim, da escola inclusiva. Então, eu tenho em média, acho que deve ter uns 60 alunos, né, com deficiências na escola. Desses 60, 50 alunos, eu dou aula para mais ou menos 30. Né, de todos os tipos de deficiências, então síndrome de Down, deficiência auditiva, autismo. Eu tenho um aluno, Eric, uma graça, que ele, assim, ele é masterchef, eu falo para ele, em matemática, né, como ele gosta de matemática, e ele é autista, considerado moderado para severo. Né? Então, assim, essa vivência que a gente tem com essas crianças, com esses jovens, é uma grande aprendizagem. Eu posso falar por mim, né? Quanto eu melhorei como ser humano. Porque a gente começa o quê? Ter empatia. Né? Muitas vezes a gente fala assim, esse aluno não quer aprender, esse aluno não está prestando atenção, não sei o quê. Mas quando você começa a analisar as dificuldades dele, analisar a forma como ele aprende e tudo que ele te transmite como pessoa, a nossa forma de ver o outro, a nossa forma como ser humano, é muito enriquecedora. Por isso que eu falo que, né, eu tenho o meu professor Luciano Lacerda, que ele fala assim, a gente não pode romantizar o autismo. Eu não romantizo o autismo, porque a gente sabe que é algo muito complicado. Eu estou mais de 20 dias sem conseguir dormir direito, né? Porque meu filho dorme 3 horas no máximo à noite. Então, assim, não tem como a gente romantizar o autismo, mas, assim, a aprendizagem que vem por conta desse transtorno, por conta das deficiências, eu acho que para quem é pai, para quem trabalha com essas pessoas, eu acho que é fundamental. A aprendizagem que vem com ela é muito enriquecedora. Né? Então, Exatamente. importante.
Exatamente, André. Eu também sinto a mesma coisa, porque são seres totalmente diferentes, né? Diferentes, são como nós, mas que têm dificuldades diferentes das nossas, que a gente precisa se atentar mais a elas. A gente precisa olhar diferente, às vezes, para ajudar, para montar um material diferente. Você mesmo falando que trabalha com inclusão, você sabe que você precisa montar um material diferente, você precisa ter um olhar diferente, porque a aprendizagem dele é um pouco mais diferente do que das crianças típicas, né? Ele precisa de uma intervenção um pouco mais incisiva, diferente, de verdade. Sim. Eu acho que assim, a grande dificuldade de nós, pelo menos eu como professora, eu não estou nem falando aqui, né, como psico, nem nada, pedagoga, mas eu estou falando como professora. A grande dificuldade do professor é entender a deficiência, né? Não é o ser humano, é a deficiência que vem causando os prejuízos do desenvolvimento dele, né? Então, assim, eu comecei a estudar desde 2011 sobre autismo, mas porque eu tive um aluno autista que eu não conseguia atender um ano anterior, né? E aquilo me deixou muito chateada. Então, desde 2011 eu venho estudando. E aí, o que eu percebo nessa jornada não é a pessoa, não é o ser humano, mas sim aquela deficiência, porque uma criança autista é diferente da outra. Assim como eu e você somos muito diferentes na forma de aprender, de nos comunicar e assim por diante. Né? Só que a gente tem aquela facilidade de poder conversar, de poder se comunicar, mas quando é uma criança com deficiência, quando ela é severa, por exemplo, a grande dificuldade nossa é essa comunicação. Né? Enquanto, por exemplo, eu vou sempre falar do Bernardo, gente, porque ele é a minha experiência viva, apesar dos meus alunos estarem comigo, né, 200 anos, 200 dias letivos, a minha experiência viva em relação à prática do autismo é meu filho. E aí a gente percebe o quê? Quando ele não falava nada, a forma que ele tinha de se comunicar comigo era gritando, né, era mordendo. Então, assim, para mim era muito difícil, porque eu não entendia. Eu falei, gente, como que pode? Uma criança que era sorridente, que ia com todo mundo no colo, hoje ela não quer ficar perto de ninguém, ela se isola, ele tem até hoje estereotipias, né, de deixar os carrinhos dele um do lado do outro, sem dar uma função para o brinquedo. Mas para mim, quando eu via tudo aquilo, eu falei, meu, tudo aquilo que eu estudei, na prática, a realidade é outra, né? Porque assim, é muito diferente uma criança da outra, sendo ela típica ou atípica. Né? E aí, para nós pais, principalmente, é como lidar com isso. Reforçadores. O que eu fiz de reforçador? Eu sempre me confundo positivo e negativo, que acabava fazendo com que o meu filho repetisse aqueles comportamentos inadequados. Né? Então, assim, a sua fala hoje eu acho que é fundamental, principalmente para quem é pai, para quem é professor que está aqui, ou até mesmo quem é um jovem, que tem algum colega que tem a TEA. Às vezes a gente dá alguns reforçadores que de ajudar acaba atrapalhando mais essa criança. Né? Eu sou prova disso, porque às vezes o Bernardo tinha umas crises de choro, mas por quê? Porque eu estava reforçando esse comportamento. Até então eu não conseguia colocar na prática aquilo que eu via na teoria. Né? Então, eu acho que para nós pais a parte mais difícil é como lidar com esse comportamento, como que eu posso utilizar um reforçador adequado. E aí já vem a minha primeira pergunta. Você vê que eu falo bastante, né? Por isso que uma hora é pouco. O que seria o reforçador, então? O que você poderia falar para nós sobre reforçador? Bom, então, para a gente começar a falar de reforçador, então a gente precisa entender o comportamento. Então, a gente primeiro entende que o comportamento, ele sempre vai gerar uma consequência. E aí, essa consequência que esse comportamento vai gerar, ela vai ser tanto reforçadora do comportamento, como ela pode ser punidora, né? A gente vai focar aqui um pouco, né, do tema que é o reforçador. Mas vamos usar um exemplo, então. Eu vou para abrir uma torneira. O meu comportamento de abrir a torneira tem como consequência a água que vai cair, né? Uhum. Então, se eu for abrir a torneira e não cair água, eu não vou mais abrir aquela torneira. Então, para que esse comportamento seja reforçador, essa torneira ela precisa cair água. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de reforçamento. Porque quando acontece uma consequência reforçadora, esse comportamento de abrir, ele vai aumentar de frequência. Então, várias vezes eu vou abrir aquela torneira, porque eu sei que vai sair água, né? Sempre que eu precisar, eu vou abrir. Agora, se não teve nenhuma resposta
reforçadora, no caso punidora, eu vou diminuir a frequência, eu não vou mais lá. Talvez eu vá lá mais uma vez, só para ver se está aberta ou não, para ver se está caindo água ou não. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender de reforçador. É quando você falava, Andréia, de reforçar errado, isso acontece muito. Porque, por exemplo, então, vou dar um exemplo de birra de criança. Uhum. A criança faz uma birra, ela começa a chorar, no mercado, né? Acontece muito. No mercado é o centro, Ai, nem né? me fale. Barbosa que o Mercado é diga. o centro. Então, aquela criança tá lá chorando porque ela queria um pirulito. Aí a mãe falou, não, agora você não tem esse pirulito, agora não é hora do pirulito. Ela começa a espernear e a mãe, né, começa a ficar constrangida, ela vai lá e pega e dá o pirulito para a criança, né? E o que ela fez? Então, o comportamento era o quê? O comportamento é o quê? É aquele comportamento de chorar. Aí a mãe vai lá e entrega um pirulito. Quando essa criança quiser um pirulito e a mãe não quiser dar, o que ela vai fazer? Ela vai chorar de novo. Então, a frequência, ela vai começar a fazer isso várias vezes. Então, por isso que a gente fala aí de, quando você estava falando de que você fazia muito isso com seu filho, isso acontece mesmo. Porque essa é a ideia do reforçador, aumentar a frequência do comportamento. E aí, Andréia, é super interessante porque tem muitos estudos que já falam que é assim que funciona, e que a gente que trabalha com análise de comportamento, a gente sempre faz análise dos dados, a gente sempre está anotando para a gente fazer gráficos, aí a gente olha e vê, nossa, olha, quando eu estiver fazendo isso, ó, esse comportamento só está aumentando. Sim. Só tá aumentando. Eu aprendi muito, porque a psicóloga dele, a primeira coisa que ela pergunta pra mim, Andréa, como que o Bernardo se comportou? Eu falei, então, aí eu vou falando dos comportamentos dele. Aí ela falou assim, mas o que motivou a isso? Aí eu levanto a mão, a mãe. Porque por mais que você não queira, você acaba reforçando aquele comportamento. O Bernardo tinha muito disso, principalmente quando chegava no Barbosa. Ele chegava, começava a espernear, ô meu amorzinho, depois você faz batuque. E aí ele fazia o quê? Ele deitava no chão. No começo eu fazia exatamente igual esse exemplo que você deu. Dava aquilo que ele queria. E aí depois eu falei, não, isso tá errado. Mesmo que ele chore, eu vou deixar. Então, assim, umas 3 vezes aconteceu. A primeira vez que aconteceu, eu deixei ele lá estirado no chão e fui andando. Meu coração doendo. Aí eu me escondi esperando que aquele choro, aquela gritaria dele passasse. Aí ele foi, depois de uns 10 minutos, ele levantou. Essa pessoinha aqui, gente, vem cá, fala boa noite pro pessoal. Fala boa noite, gente, ó, pronto todas. Vai lá com o irmão. Né? Então, ele ia e birrava, gritava, tal, não sei o quê, e eu deixava. A terceira vez que eu fiz isso, ele simplesmente se levantou, mamãe, me desculpa. Né? Então, assim, é muito difícil, mas a gente tem que fazer, as pessoas vão te olhar, e teve um dia que estava minha ex-diretora lá da escola, ela ficou tipo olhando, nossa, né? É tão rígida na escola e deixa o filho fazer o que quer. Eu falei, mas é a vida. Né? Então, assim, são ações que acontecem, e às vezes a gente, para evitar a fala das pessoas, né, que você é uma mãe péssima, não educa seu filho direito, não sei o que, você acaba cedendo. Só que isso é prejudicial para a criança justamente porque você vai estar reforçando aquele comportamento. Né? Igual qualquer lugar que ela for, ela vai fazer isso novamente. Né? Então, às vezes, quando a psicóloga fala, o que aconteceu? Aí eu levanto que eu sei que o erro foi meu. Né? Mas às vezes é tão assim, natural que a gente não percebe. Né? E aí, querendo ou não, a gente acaba prejudicando. Exatamente, André. Às vezes é natural e às vezes é falta de conhecimento também dos pais, né? Porque eu que já trabalho há um tempinho com análise de comportamento, com crianças, para mim é bem fácil identificar, né? Cada vez fica mais fácil. Ainda tem muito ainda para aprender, mas cada vez fica mais fácil. E alguns pais, às vezes, você olha e fala, não, parece muito óbvio, mas é porque às vezes é falta de saber mesmo, né? O feeling mesmo. Com o tempo você vai pegando esse feeling, vai analisando, olha, ele fez isso uma vez, eu anotei a primeira vez, depois ele fez isso de novo, com a mesma coisa que aconteceu. Então aí a gente já tá começando a ver que essa criança foi reforçada. E aí, a questão do reforçador, ela é muito importante, porque ela pode reforçar comportamento ruim, mas ela também pode reforçar comportamento bom para que esse comportamento ruim se extinga, né? Para a gente ter extinção. Então, quando eu começo a não dar atenção para esse comportamento e começo a dar atenção para comportamentos bons, reforçar comportamentos bons, essa criança tende a ter
ter melhores comportamentos. Quando ela, por exemplo, começa a ter uma fala funcional, ao invés de ela se jogar no chão, ela pede, e eu reforço esse pedido dela também, a gente começa aí a reforçar comportamento bom e não comportamento inadequado. E aí também, aí agora a gente falou um pouquinho dessa importância do reforçador e do que ele é, e pensando que o comportamento sempre gera uma consequência, aí também a gente pensa na aprendizagem, que é o tema que a gente escolheu para usar hoje, né? Então, como que a gente pode motivar, então, essa criança, né? Porque quando a gente fala de reforçador, a gente fala de motivação, né? A gente quer motivar a criança. A gente quer que ela entenda que ela ganha coisas boas quando ela se comporta bem, quando ela faz aquilo que é para ser feito, né? Então, aí, a primeira coisa que eu queria falar era de comportamentos na escola mesmo, né? E de quanto a gente precisa reforçar essas atividades em casa com a criança, né? Reforçar atividade. Então, vou dar um exemplo de crianças que você chama para fazer atividade e ela não vai, ela tá desmotivada, começa a fazer, não quer fazer. E aí você, meu Deus, eu tô aqui tentando, mas não vai. E aí que a gente começa a pensar, então, no reforçador. Eu posso pensar, né, em um reforçador que seja muito bom para a criança, aquele reforçador que é muito potente, por exemplo, um brinquedo que a criança gosta, um reforçador tangível. Ela gosta muito de um determinado brinquedo. Quando você tira dela, ela até chora, faz birra, porque ela gosta muito. Então, quando eu vou chamar essa criança para fazer uma atividade escolar, eu posso colocar esse brinquedo próximo dessa criança e estimular ela a fazer para ela ganhar esse reforçador, esse brinquedo, né? Então, a gente usa algumas estratégias. A gente fala, olha, você faz essa atividade aqui que você vai ganhar esse brinquedo, né? E aí, alguns pais vão falar assim, eu já faço isso é fácil, né? Só que não. Parece fácil. Eu já faço isso. E algumas coisas que às vezes acontecem de errado é porque assim, você fala pro seu filho, olha, você faz atividade que eu já te dou tal coisa. Só que de repente é uma coisa que não é tão reforçadora para a criança. Ou esse reforçador está muito distante. Por exemplo, eu coloco, eu falo para a criança, você termina a atividade e eu dou o reforçador. E aí a mãe esquece, não dá. Então, para que essa aprendizagem e essa criança aprenda, entenda que ela vai ganhar alguma coisa depois da atividade, esse reforçador precisa estar próximo. É bom que ele esteja próximo, que a criança esteja vendo. Eu esteja no já, né? Não deixa prolongar para depois, porque senão também exatamente. Exatamente. A criança fez correto, fez o que você pediu, toma, entrega muito bem, vai lá, deixa ela brincar um pouco. E aí depois você chama de novo. Agora é hora de brincar, vai ficar aqui. Quando você fizer, você ganha de novo. E aí, Andréia, esse é um reforçador tangível, né? Que a gente tá falando aí que é um reforçador, um brinquedo, alguma coisa que a gente tá dando pra criança. Mas a gente também precisa pensar no reforçador social. O reforçador social, ele é muito bom. Porque ele traz coisas boas pra gente, né? Porque o social, a gente, enquanto adultos, né? A gente gosta do social, né? A gente gosta de receber elogio. Quando a gente recebe um elogio do nosso chefe, a gente tende a querer fazer coisas melhores pra gente receber mais. Porque ele gera uma coisa boa na gente, reforçador social. E na criança também. É claro que algumas crianças a gente vai ter que avaliar. Algumas crianças com TEA, algumas não gostam muito de reforço social, mas a maioria gosta muito de reforço social, grande parte gosta muito. Eu tiro o meu como exemplo. O Bernardo, por exemplo, eu adoro esse negócio que eu vivo batendo. O Bernardo mesmo, ele se empolga agora, porque toda vez que eu falo, olha, a mamãe te ama, não sei o quê, você é lindo. Agora ele vira pra mim e fala assim, mamãe, eu sou muito lindo, né? Então assim, ele tá se achando. Ele aprendeu rápido, né? Mas é importante isso que você está falando, principalmente social, porque é uma das habilidades que eles mais têm prejuízo. Né? Então, assim, hoje o Bernardo, por exemplo, ele já consegue falar, talvez ele não consiga identificar o que seja eu te amo. Mas ele já chega para mim e fala, mamãe, eu te amo, o pai, o irmão, a avó, né, que a avó tá aí assistindo, que é a avó coruja, ele chega, vovó, te amo. Né? Então, assim, são habilidades que a gente vai trabalhando com eles e surgiu esse tipo de habilidade a partir de um reforçador. Né? Eu tinha no começo muito problema com o Bernardo. Hoje em dia, o pessoal que me acompanha vê eu colocando um monte de atividade que ele faz comigo, algumas
corretas, outras nem tanto. Mas para chegar aí, gente, foi muito grito, foi muita mordida, foi muita coisa para ser trabalhada com ele para a gente chegar onde a gente está. Né? Então, assim, sempre que eu falo de autismo, a primeira coisa que eu falo para os pais, gente, intervenção precoce é vida. Eu amanhã vou passar no neuro para pegar um remedinho para ele dormir, porque eu não consigo dormir. Né? Eu tentei o máximo não dar remédio para ele, mas chega um momento que a gente vê que não tem condições, né? Mas, assim, as intervenções, principalmente nessa parte comportamental, gente, é fundamental. Né? Crianças que têm autismo, deficiência intelectual, como que ajuda? O meu filho, ele tinha 1 ano e 3 meses de atraso de desenvolvimento. Né? Então, assim, ele tinha muito atraso. E agora, assim, em quase 2 anos a gente fazendo, ele está com 5, 4 meses de diferença. Né? Então, assim, foi uma evolução muito rápida. Mas é aquilo que você já falou no começo, é o trabalho dos pais e o trabalho dos profissionais. Né? Porque não adianta só eu jogar nas suas costas, olha, Rose, você vai fazer e pronto, né? Tô te pagando, então você vai fazer. Não, é um trabalho conjunto. Você me ajuda, eu te ajudo, e aí a gente vai fazendo com que essa criança tenha melhorias, então, no seu desenvolvimento. Né? Então, esse reforçador emocional, eu acho que ele é fundamental a gente trabalhar ele. Até mesmo porque para a criança não ficar presa só em bens materiais. Né? Então, é muito importante esse contato. Sim, e essa questão do reforçador social, quando eu estava falando dele, além de ser importante para a criança ter motivação para que ela faça aquela atividade, para que ela comece a fazer, é importante para que a gente faça com que a criança emparelhe e ela entenda que a atividade, fazer atividade, né, a lição de casa, ela está atrelada a uma coisa boa, que é minha mãe me dá atenção, minha mãe falando que eu fiz bem, que tá bom, que eu fiz certo, que eu ganhei alguma coisa. E aí, Andréia, porque a gente vê muito isso, né, de algumas crianças que têm muita dificuldade, né, na escola, porque não gostam de estudar e crescem não gostando de estudar. Então, isso que geralmente acontece, às vezes ela não foi motivada, não foi emparelhado o estudar com uma coisa boa. Geralmente a motivação foi negativa, né? Que fala, você é burro, você não consegue. Geralmente atrelado a uma punição. Então, geralmente as crianças têm muito mais dificuldade de aprender, porque não gostam. E aí, quando a gente fala de sempre atrelar a educação, ao incentivo, o elogio, dar alguma coisa para a criança, para que ela se motive a participar, é disso que a gente está falando, que a gente quer que ela, com o tempo, isso se torne prazeroso para ela, porque ela associou tanto a atividade com um reforçador bom, que fica natural, vira aquele reforço natural. Eu faço atividade, eu já fico feliz porque eu vi a atividade concluída, mais ou menos isso. Eu lembro, você falando assim, eu lembro da minha mãe, porque ela tinha que trabalhar e às vezes ela me acordava às 4 horas da manhã para estudar tabuada, porque eu tinha prova. Mas assim, eu estava morrendo de sono, mas eu achava um máximo. Porque apesar de ela trabalhar o dia todo, ela tinha aquele momento que seria para ela dormir, para ficar comigo e fazer as perguntas, né, das atividades, não sei o quê. E assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas 4 horas da manhã. Mas aquilo para mim foi tão importante, me marcou tanto, porque eu sabia que sempre quando eu tivesse que fazer prova, minha mãe ia estar ali estudando comigo. Né? Então, eu acho que para mim hoje, para ser, por ser professora, enfim, eu devo muito a ela em relação a isso. Porque ela que me deu o gosto a querer estudar, ela que me deu o gosto a valorizar as coisas, né, simples da vida. Então, eu acho que os pais têm essa função de nos ajudar a sermos quem somos hoje, tanto na parte educacional, como pais, né, como futuros filhos de filhos, assim por diante. Então, há essa necessidade desse reforçador positivo. O que a gente vê muito na escola é que, às vezes, o pai não tem paciência de cuidar da criança, né, na hora da alfabetização, por exemplo. E aí ela trava essa criança, né, falando assim, menina, eu desisto de você, porque, você não consegue, que não sei o quê. E parece que não, mas isso fica na cabeça da criança, né, e aí isso trava. E quando ela chega na escola, para a gente poder lidar com isso, primeiro a gente tem que lidar com o emocional dessa criança, né? Que infelizmente às vezes ocorre, da família acabar bloqueando essa aprendizagem. Então essa sua fala, assim, é uma reflexão para todos nós que estamos aqui, né? Porque às vezes aquilo que sai da nossa boca parece que, eu estava nervosa, falei por querer, mas para a criança é muito marcante.
né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nesse período de desenvolvimento, 7, 8 anos, aquilo que o pai fala, aquilo que a mãe fala tem muito peso, né? Seja essa criança com TEA, seja uma criança típica, não importa, né? Essa fala que nós temos, ela é muito importante para o desenvolvimento dessa pessoa, né? Como ser humano. Mas vamos lá, Sim. continua aí. Em relação. Você viu, eu falo demais, gente. Acho que é por isso que eu sou professora, eu falo muito. Desses reforçadores, você pode me dar alguns tipos, né? A gente sabe que tem o positivo e tal, mas tem mais algum que a gente pode também estar desenvolvendo no processo da aprendizagem? Então, no caso dos reforçamentos, né, nós vamos ter o reforçamento positivo e o reforçamento negativo. O reforçador positivo é aquele que a gente entrega alguma coisa para a criança quando ela faz algo correto. Ela acabou de fazer a atividade e você entregou. Esse é o reforçador positivo. O reforçador negativo, a gente vai falar que é aquilo que também reforça a criança, só que é a partir da retirada de alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo não com criança, mas é muito usado, que a gente que trabalha com análise de comportamento usa. É quando a gente toma um remédio para dor de cabeça. Eu tomo um remédio para tirar a minha dor de cabeça. Então, eu tiro essa dor de cabeça. A retirada da dor de cabeça, quando a dor de cabeça passa, é o reforçador. O meu reforçador é quando quando a dor de cabeça passa. Então, a gente trabalha com esses dois tipos de reforçamento. O reforçamento positivo, que é quando eu dou, quando a criança faz. E o negativo, que é quando eu também tenho ganho, só que com a retirada de algo. E aí, Andréia, falando de tipos de reforçadores que a gente pode usar com as crianças, eu vou falar de 3, mais ou menos, que a gente mais usa, que é o reforçador social, né, que é esse que a gente dá elogio para a criança, a gente fala muito bem por você ter feito alguma coisa correta, a gente elogia, ou dá aquela atenção, né, cócegas, aquela coisa que a criança gosta. A gente também tem os reforçadores tangíveis, que aí é os brinquedos, tablet, é tangível, aquilo que a gente pode tocar, que a gente entrega para a criança, que ela pega. Isso é o reforçador tangível. Aí a gente também, pouco falado, mas geralmente a gente também fala de reforçador primário. Reforçador primário está mais associado a necessidades básicas. Então, a necessidade de comida. Então, geralmente, na clínica, até mais quando eu trabalhava mais na AMA, a gente usava bastante, então, comestível. Então, a criança gostava de bala, então a gente cortava a balinha pequenininha, usava como reforçador, né? Porque é um reforçador muito potente também, só que a gente não gosta muito de usar, a gente gosta de usar quando precisa muito, né? Porque meu filho não daria certo. Aí tem esse primário natural, né? Que o natural já é quando a criança faz alguma coisa, quando a gente, né, adulto também, faz alguma coisa e aquela coisa já reforça a gente, né? Tipo, eu vou trabalhar feliz porque eu gosto de trabalhar, o meu trabalho já me reforça. Então, a execução do meu comportamento já me traz um benefício. Uhum. E aí, esses são mais ou menos, a gente tem mais tipos de reforçadores, mas esses são os que a gente mais usa na clínica. E aí, a gente precisa estar sempre atento para a gente avaliar bem esses reforçadores. Porque, como eu disse lá no início, tem reforçador que não vai adiantar com a criança. Por exemplo, eu vou dar atenção, vou dar cosquinhas, atenção para uma criança que não tá nem aí para atenção. Às vezes até se irrita com a atenção. Não, então não dá para usar o social. Eu posso procurar então um brinquedo que ele goste. Tá, vou procurar um brinquedo. O brinquedo deu certo. Então, quando a gente quer ensinar alguma coisa para a criança, fazer com que ela se motive para fazer alguma coisa, a gente precisa avaliar esses reforçadores e ver qual que é o melhor para ser usado, né? Então, eu vou olhar aqui. O importante é conhecer a criança, né? Porque Exatamente. Se você não conhece essa criança, como que você vai utilizar esse reforçador? Né? Porque, no caso, tem crianças autistas que hipersensíveis, né? Então, por exemplo, não pode nem triscar nela que já incomoda, né? Então, o social não dá. Exatamente. A gente tem que sempre ficar alerta a isso mesmo, procurar aquilo que a gente percebe que a criança gosta muito. E às vezes tem crianças que sabem falar, então ela mesmo vai falar qual que é, você pede para ela escolher dentre aqueles que você tem, para você estar usando com ela, aquele que é melhor. Porque aí ele que vai ser o motivador, né? Quando a criança percebe que ela ganha alguma coisa boa, ela emite mais aquela resposta.
Então, a gente falou bastante da aprendizagem, né? A gente falou bastante aqui da questão de ensinar coisas acadêmicas, da gente motivar a criança na escola, ela gostar mais de algumas coisas, mas a gente também pode ensinar habilidades novas para a criança, no caso de crianças com TEA, né? É uma criança que não sabe falar o nome dela, por exemplo. A gente ensina ela a falar o nome dela. Então, por exemplo, eu pergunto o nome da criança, ela não sabe, então eu vou ensinar. Qual que é o seu nome? Aí você ensina, Rafael. Quando a criança repetir Rafael, você já entrega o reforçador para ela. No caso de crianças com autismo, a gente precisa de apresentar esse reforçador, apresentar essas perguntas com muito mais frequências para que isso comece para que ela comece a aprender. Eu tiro isso pelo Bernardo, porque, por exemplo, hoje em dia ele já fala assim, eu sou o Bernardo, porque a psicóloga trabalhou muito com ele, porque às vezes ele falava assim, ela fala assim, qual que é o seu nome? Aí ele, não sei. Aí depois ela fala assim, é Bernardo. Aí ele pra ela, você é o Bernardo? Aí ela, não, você que é o Bernardo. Né? Então ele tinha muita dificuldade de se reconhecer como Bernardo. Né? Fora que, às vezes eu falo pra ele, eu falo assim, B, você tá falando com a mamãe ou tá falando com o Bernardo mesmo? Porque às vezes ele conversa com ele mesmo. Né? Aí a gente não tem noção se essa comunicação é com a gente ou ele está falando com o Bernardo, ou é uma outra pessoa. Às vezes fica muito confusa essa parte da linguagem, dessa comunicação da criança, né? Então, é importante também trabalhar essas habilidades, porque eles ficam perdidos. Às vezes, até eu fico perdida, às vezes, com a comunicação dele, porque a gente não sabe exatamente com quem ele está se direcionando, né? Então, tudo tem que ser ensinado. Tem alguém, deixa eu ver, peraí que passou. A Nátia, acho que é Nath, não, desculpa se eu tô falando. Natiane, desculpa. Ela falou assim, desculpa se já foi falado isso, mas entrei atrasada. Quais as principais características de crianças com autismo? Nós falamos entre aspas, tá bom? Porque eu dei alguns exemplos do meu filho, né, que tem TEA, mas aí eu vou deixar para especialista aqui dar um pouco mais dessas características, porque são muitas, né, que a gente tem, mas voltada para essa parte da comunicação, da linguagem, mas eu vou deixar que ela responda para você, tá bom? Bom, realmente são bastantes, né? E geralmente varia entre crianças. Algumas têm algumas características, outras têm outras, porque varia também do grau do autismo da criança. Então, algumas crianças vão ter déficit na comunicação, que é a criança que não consegue falar ou não tem uma fala funcional, fala coisas jogadas, fala algumas palavras jogadas, não tem uma fala linear, né, de montar frases. Então, esse é um dos déficits que acontece bastante. São atrasos também, né, no desenvolvimento, crianças que têm 4 anos, né, como você falou, né, André, do seu próprio filho, que tinha 2 anos, só que ele já estava com atraso mental. Então, algumas coisas que crianças típicas fazem, essas crianças não fazem ainda. Estereotipias acontecem muito. Estereotipia. O que são estereotipia? Estereotipias são aquelas... são movimentos que são feitos várias vezes, repetitivos. Então, aquela criança que balança muito as mãos, que balança muito os pés e faz isso várias vezes. Então, esse também é uma característica. Pode falando aqui, porque eu acho que os dois estão se atacando. Então, essas são uma das características principais do autismo. Pedro. E geralmente, elas são, nós percebemos até os 3 anos de idade. Contato visual, por exemplo, acho que é uma das principais, quando os pais começam a identificar que a criança tem alguma coisa diferente. Contato visual é uma das primeiras, que é quando a criança não tem aquele contato, ela não olha pra você e você fala com ela, baixa a mão, só que ela tá lá olhando pra outra coisa. Então, essas são uma das características principais que acontecem no autismo. Além dessas, quando a criança começa a ficar um pouco mais... além dessas características que eu falei, quando a criança começa quando a criança começa a se desenvolver mais e ela não consegue, por conta da comunicação, falar o que ela quer, ela pode ter comportamentos inadequados, né? Que é como a Andrea mesmo falou do filho dela. Bater,
por falta de comunicação. Às vezes ela não consegue falar, e aí ela bate, morde, chora muito. Então, são essas as características principais que nós temos com crianças que têm autismo. Sim. O Bernardo mesmo, ele tem ainda tem, né, ecolalia. Ah, ecolalia, verdade. Né? E, por exemplo, ele anda nas pontas dos pés, né? Então, opa, o que eu fiz aqui? Opa, apertei o botão errado. Né? Então, por exemplo, o Bernardo, ele anda nas pontas... Meu Deus, começou. Tem dificuldade para dormir. Eu não sei se você falou, porque eu tive que apagar o fogo aqui. Né? Dificuldade para dormir, o médico já identificou como transtorno do sono. A alimentação dele, por exemplo, é péssima. Né? Então, o Bernardo, ele não come todos os alimentos. Ele come maçã, banana, e quando a gente consegue, raramente, é um arroz e feijão, isso se minha mãe der, senão ele não come. Né? Então, aqui na quarentena, eu estou sofrendo muito, porque a alimentação dele é péssima. Se deixar, ele fica no leite, na banana e na maçã. Né? Então, ele tem muitas dificuldades nessa parte da alimentação. E aí, por exemplo, o sono, ele fica mais irritadiço, né? Uma das estereotipias que ele tem, além, né, de empinar os carrinhos, ele amontoa um em cima do outro, né? Quando ele ele se regula, ele começa a correr pela casa. Ele corre de um lado para o outro, de um lado para o outro, que é uma forma que ele, né, tem para poder voltar à concentração e tal. Então, são os pontos também que eu consigo identificar, né, no Bernardo. Eu tenho alunos, por exemplo, que eles ficam assim, ó, quando eles estão muito ansiosos. Né? Aí eu fico com eles, vamos relaxar que eu também estou muito ansiosa. E aí eles vão se acalmando, né? Eu tinha uma que era autismo severo. E aí, a partir da massinha, eu conseguia estabilizar ela de novo, né? Regular. Então, assim, são muitas características que a gente acaba identificando. Né? Eu, nesse período de 11 anos na educação, eu acho que eu já tive uns 10, 11 alunos com autismo. E nenhum tinha, assim, que você fala, nossa, mas é a mesma coisa. Tinham estereotipias, mas uma estereotipia era diferente da outra, né? A forma de comunicação, eu utilizava muitos PECs, né, para poder me comunicar com eles. Então, assim, é difícil a gente falar assim, vai ser igual para todas as crianças com autismo. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, mas eu acho que essa parte, né, do isolamento, meu filho, assim, agora que ele consegue brincar com o irmão por conta da pandemia, mas é aquele, ele brinca um pouco com o irmão, mas ele prefere brincar mais sozinho. Né? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, né, por conta do autismo. E ele fica numa boa, se for deixar, ele fica numa boa, brincando lá, sem problema nenhum. Né? Então, é importante a gente identificar essas características, porque eu estou toda hora apertando aqui na música, mas, enfim, é importante a gente identificar justamente para a gente procurar os profissionais para poder, né, diminuir um pouco desses prejuízos. Mas vamos lá. Sim. Pensando, né, nesses conteúdos né, mas que estratégias assim você poderia indicar de reforçadores, já que a gente sabe, infelizmente, que a escola pública não tem tanto suporte assim de reforçadores, né, numa sala de aula. O que o professor pode estar fazendo para ajudar essa criança, então, na realização dessas atividades, né, como reforçadores? Então, uma das coisas que os professores fazem muito de pequenininhos, né, são aqueles professores que dão uma estrelinha para a criança, fez atividade, já entregou a estrelinha, as crianças ficam super felizes. Só que aí, realmente, para algumas crianças faz muito sentido, elas gostam muito desse reforçador e aumenta muito a frequência delas fazerem atividade com essa motivação, e outras não, né? Porque outras percebem que não faz sentido nenhum para elas, mas para algumas é muito. E aí, o que seria muito ideal, mas é bem utópico, infelizmente, é avaliar o reforçador dessas crianças. Então, se eu avalio o reforçador de cada uma delas, né? Por isso que eu digo que é utópico, porque é muito aluno numa sala de aula. Se a gente avalia o reforçador delas, a gente consegue reforçar ela naquilo que ela gosta. Porque quando a gente fala de reforçador, a gente está falando de um reforçador que tem que ser muito potente para que faça essa motivação. E aí, quando a gente fala de reforçador social como sendo um reforçador que vai motivar muito a criança, a gente consegue entender que esse seria o melhor.
porque a maioria das crianças conseguem entender o reforço social, que é o professor conseguir dar um pouco mais de atenção, falando para a criança, parabéns por ter feito, isso mesmo, enfatizando muito mais os acertos do que os erros. Né? Os erros também precisam ser falados, mas os acertos são os que precisam ser enfatizados. Porque a criança começa a perceber, nossa, olha, mais que eu tive uma dificuldade aqui, eu fui reforçada. A minha professora falou que foi bom, eu só preciso melhorar em alguma coisa. Né? Só que, Andréia, como a gente falou, a gente entende que a escola é um lugar onde a gente tem um professor para 40 alunos, né? 44. É muito difícil. 40, olha isso, né? A gente entende, além de tudo isso, a gente lida com 40 alunos com comportamentos inadequados diferentes. Exatamente. Né? Vários tipos de comportamentos. Então, por isso que o que é ideal mesmo é muito utópico, infelizmente, porque dentro da sala de aula as coisas funcionam muito diferente. Mas sempre enfatizar o bom que o aluno fez é o melhor que a gente pode fazer por ele. Eu vou te cortar um pouco, que a Bruna está entrando. Seja bem-vinda, Bruna. A Cida tinha dado oi. Oi. Que a gente vai passando, e aí assim, eu não quero parar ela, porque assim, o tempo já está passando, e é muita informação, né, que é importante vocês estarem vivenciando esse momento, né? Então, a Moraes, seja bem-vinda, a Fabiane, seja bem-vinda, a Lê, minha amiga, que também é psicóloga, seja bem-vinda, a Pamela, deixa eu ver quem mais. Aí foi entrando um monte de gente, teve a Aline. Todos sejam muito bem-vindos. A gente está falando, né, os reforçadores como motivação para as crianças. Eu já vou te responder. Natiane, seu nome eu acho muito difícil, mas eu acho que eu falei certo agora. Natiane, o autismo não tem cura, tá bom? O que a gente pode fazer são melhorias para que essa criança se torne um adulto que tenha uma qualidade de vida, né? A partir do quê? De ações que vai contribuir para que ele viva em sociedade. Por isso que, mais uma vez, eu vou repetir. Intervenção precoce é vida, gente. Eu sou a maior prova disso. Meu filho começou, eu tive a descoberta, assim, né, por conta dos estudos que eu já tive, com 1 ano e 9 meses. Mas o diagnóstico dele foi fechar com quase 3 anos. Só que já com 2 anos e 4, 5 meses, eu já comecei a intervenção com a psicóloga que ele está até hoje. Né? E assim, ele tinha 1 ano e 2, 3 meses de atraso. Hoje meu filho tem de 5 a 4 meses. Né, de prejuízos no desenvolvimento. Então, assim, é fundamental que a gente procure esses médicos. Você percebeu que alguma coisa está dando de errado no desenvolvimento do seu filho, vai atrás. E aí eu vou, de novo, eu já falei em outros momentos e eu vou falar agora de novo. É muito difícil você achar um pediatra que discute. Eu troquei de 5 pediatras, porque todos falaram que eu estava querendo ser médica, que era coisa da minha cabeça, que cada criança tem o seu desenvolvimento, e nessa brincadeira meu filho ficou quase 8 meses, né, procurando um pediatra que me desse a guia para o meu filho poder passar no psicólogo, poder passar num psiquiatra para ser avaliado. Por isso que é fundamental. E a escola me ajudou muito, viu? Porque assim que eu percebi essas diferenciações no desenvolvimento do meu filho, 4 meses depois, a escola me chamou com a psicopedagoga, né, e falando dessas mudanças de comportamento do Bernardo, que o Bernardo se isolava, o Bernardo não estava se alimentando na escola, ele tinha muita agressividade com as crianças, ele mordia as professoras, né? Então, assim, não é puxando o saco dos professores, não, porque eu sou professora, mas muitos professores acabam detectando, né, a deficiência ou o transtorno da criança do que os próprios pais. Então, uma coisa que eu peço, se a escola chamar você pai, chamar você mãe, que tem uma suspeita, né, em relação ao desenvolvimento do seu filho, não vem com 7 pedras, gente. Porque se o professor está observando, é porque realmente tem alguma coisa que não está entrando na caixinha. Então, a gente tem que ser muito receptivo quando a gente tem uma fala dessa. Porque se eu fosse uma pessoa, né, que a professora chamou e eu fosse, você está querendo rotular o meu filho, não sei o quê, o meu filho teria, até hoje, né, não ter fechado o diagnóstico. Foi a cartinha da professora lá que eu consegui encaminhamento com o psiquiatra e com o psicólogo. Né? Então, esses profissionais, principalmente as pedagogas, elas têm esse feeling porque elas conseguem analisar o desenvolvimento dessas crianças. E um outro ponto importante, a gente tem que procurar especialistas voltado para autismo, voltado para dislexia, voltado para deficiência intelectual, porque por mais que eles tenham aprendido isso na faculdade,
Quando você encontra um que é especialista mesmo disso, acaba sendo mais fácil da gente identificar o diagnóstico. E eu estou falando isso por experiência, né? Porque eu fiquei quase um ano procurando um psicólogo, um médico que fizesse os testes com meu filho, que fizesse as análises. Eu tive muito caso de psiquiatra, que meu filho foi uma única vez e ele já queria dar medicamento para o meu filho, sem fazer teste, sem fazer nada. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também. Tem excelentes psiquiatras, tem excelentes profissionais, mas é importante a gente procurar um que seja voltado, né, que tenha especialização para essa área. A gente sabe que autismo, infelizmente, nem todos têm essa especialização. Né? Até a forma deles verem essa criança é diferenciada também. Né? Então, isso é muito importante. Rose, o que eu tinha falado para você no WhatsApp? Que eu falo demais, que uma hora passa voando. A gente tem, em média, eu acho que 5 minutos. Então, assim, eu vou deixar que você faça as suas considerações. Provavelmente eu vou te chamar outro dia, porque a gente tem que falar dessa temática, a gente tem que falar de outros assuntos voltados para o autismo, ou se você quiser, depois a gente fala de outras deficiências também, porque eu acho que é fundamental, né, os pais terem esse conhecimento, os pais saberem a quem recorrer, e aí você já deixa no seu Instagram também, para quem, né, for do meu Instagram, já ir lá, se inscrever no seu. Eu vou deixar salva a nossa live lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Andréia Rangel, Cantinho da Aprendizagem, para as pessoas terem a possibilidade de aprender um pouquinho com o que foi passado aqui. Então, vai acabar daqui a pouco a nossa live, e aí eu deixo você finalizar aqui pra gente. Pessoal, muito obrigada pela participação, e agora é com você, Rose. Andréia, muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de ter estado aqui, trazer um pouquinho dessas contribuições, de falar de uma coisa que eu gosto tanto, né? Eu sou bem suspeita para falar. E a hora então, passa, só pra... que eu fico triste. passa muito, muito. Eu acho que só para finalizar mesmo, só queria deixar para a galera, para o pai, profissional que está aí, para sempre, então, fazer essa avaliação de reforçadores, né? Então, pensando que esse reforçador ele vai ser extremamente importante, né? Quando eu associo um reforçador a alguma coisa que eu quero que a criança aprenda, ela tem muito mais chance. A frequência de comportamento, de edição de comportamento vai ser muito maior. Então, é muito importante que a gente comece a associar mais esse comportamento. Quando a gente fala de escola, de atividades de escola, a gente precisa estar sempre motivando a criança, observando se ela gosta de elogio, vamos elogiar, vamos fazer com que essa criança entenda e pareie que sempre que ela faz uma atividade, ela ganha uma coisa boa. Isso no processo de aprendizagem é extremamente significativo. A criança aprende muito, ela tem muito a ganhar. E quando a gente quer ensinar uma coisa nova para a criança, a gente tem que estar sempre ali com aquele reforçador que a criança gosta, ensina e entrega. Lembrando, né, Andréia? Que nem a gente falou naquela hora, a gente não esquece de entregar o reforçador para a criança. Exatamente. Então é isso, é extremamente importante o reforçador. E eu estou sempre procurando temas, assuntos sobre isso, porque eu gosto muito. Porque onde eu trabalhava, a gente falava muito sobre isso. O reforçador é a base de tudo. É motivação, é a criança aprender, além de aprender com o que gosta, né? É aprender feliz, né? A gente não precisa ficar impondo, enfiando pela goela, né? A gente pode ensinar a criança de uma forma muito melhor e fazer com que ela comece a se sentir bem. E que depois esse reforçador vire um reforçador natural. Eu faço porque eu gosto. Eu vou te dar um exemplo aí da sua fala. Pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz que vocês gostaram. Mas quando meu filho estava chorando lá, ele ia começar uma crise. Né? Ele começa assim, eles começam a brigar os dois. E aí, o que foi o meu reforçador? A psicóloga que me ensinou, porque antes eu ficava em desespero. Então, hoje em dia, o ponto-chave, né, para o Bernardo ficar gritando, esperneando, é eu tirar o Pedro do foco dele. Né? Então, assim, foi uma forma que a gente viu que ele queria muito chamar a minha atenção a partir do irmão. Então, ela me ensinou, Andréia, quando começar os dois brigarem, ficarem gritando, coisa do tipo, tira o Pedro do foco dele. E aí, coloca o Pedro do seu lado. Tanto que eu trouxe o Pedro aqui para a sala. Né? Só que o Pedro está lá no cantinho e o Bernardo veio aqui do meu lado. Não sei se vocês perceberam. Hoje em dia, eu não sofro tanto, né, com as gritarias que ele tinha, os estresses que ele tinha, justamente por conta disso. Acabou sendo um reforçador para diminuir os conflitos que eu tinha com esses dois. Eu ficava enlouquecida, você não tem noção. Né? E assim, uma coisa tão simples, que é só tirar o irmão de um espaço e colocar em outro, eu consegui terminar a live com você.
Se fosse outros momentos, eu não conseguiria fazer isso, porque o Bernardo ia chorar de 15 a 20 minutos. E choro que o pessoal, que eu moro em prédio, que o pessoal ia ouvir lá de cima. Né? Então, assim, o reforçador é fundamental. Né? Então, quando você falou assim, eu vou falar de reforçador, é muito importante, né? Reforçamento negativo, exatamente a princípio falou aqui. Né? Então, assim, tá acabando aqui a 20 segundos, vai cair a nossa live. Né? Então, assim, foi fundamental a sua fala, agradeço de coração, agradeço a participação de todas. E você aqui, já na frente de todo mundo que está nos ouvindo, está convidado para uma próxima live, tá bom? Obrigada. Pessoal, muito obrigada. A live vai cair daqui a 1 minuto. Um beijo e até a próxima.